Invocando a presença de Deus, então, dou por aberta essa sessão do Tribunal Pleno, edital de citação e intimação número 11 de 2023, agradecer aqui a presença dos nobres pares, doutor Fernando, doutora Gisele, depois de um tenebroso inverno, de 45 dias já expondo-se presente com a gente, e muito bem de saúde. Estou vendo aqui o doutor Arthur e o doutor William via online, ou seja, o quórum está mais do que completo e qualificado. Agradecer aqui a presença do parquê, na presença do ilustríssimo senhor doutor Guilherme Ramidoff, filho nosso embargador. Então, seja muito bem-vindo aqui, está muito bem representado o parquê. A doutora Ariana também, que estava acometida também de saúde. Vejo que, pelo menos pelo semblante, está bem, doutora Ariana. Então, graças a Deus, doutor. Muito obrigada. Perfeito. E tinha uma pessoa presente na célula, o Gabriel, e o Gabriel já saiu. Então, a nossa nova secretária, a doutora Ana, e quem mais for entrar aqui, que fica registrado, então, aqui o meu preço de consideração para todos que puderem assistir essa sessão. De pronto, então, passo a palavra ao doutor Arthur, que tem já o pedido de preferência da doutora Ariana, para proferir o relatório. O doutor Arthur é o item... Qual o item da pauta aqui? É o primeiro, né? É o do Clevelândia, né? Isso. Perfeito, doutor Arthur. Doutor Arthur é o nobre relator, tem a palavra para proferir o relatório. Boa noite a todos. Primeiras saudações na pessoa do nosso presidente. Cumprimento a todos os colegas auditores, doutora Gisele, doutor Fernando, doutor William. Em nome da Procuradoria, cumprimento o doutor Guilherme, acho que é a primeira vez que a gente se encontra numa sessão. Doutora Ariana, que bom que está restabelecida. Então vou fazer o relatório do recurso 15/2003, referente aos autos 208. Tá bom? O recorrente é a FAC, Clevelândia e Diego dos Santos. O recorrido é a Procuradoria de Justiça Desportiva, é originado da primeira comissão disciplinar por incursões aos artigos 213, 1 e 3, 254, parágrafo 1º, inciso 2 e 254-A, parágrafo 3º. Portanto, trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pela entidade de prática desportiva FAC Clevelândia e o atleta desta EPD, Diego dos Santos, face da decisão proferida pela primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Futsal do Paraná, que condenou a EPD a multa de R$ 500 pela infração ao disposto aos incisos 1 e 3 do artigo 213, assim como pela infração do atleta Diego dos Santos aos artigos 254, parágrafo 1º, inciso 2, e 254-A, parágrafo 3º do CBJD. O recurso foi recebido por ser tempestivo e estar com devido preparo, tendo sido atribuído efeito suspensivo às penalidades impostas em decisão datada do dia 20 de dezembro do presente ano. Relembrando os fatos objeto do recurso, a Procuradoria de Justiça Desportiva ofertou denúncia em 1º de agosto, trazendo como fundamento da sua peça acusatória os seguintes fatos e normas aplicáveis ao caso. Abre aspas. Aos 7 minutos e 38 segundos de jogo, expulsei o jogador camisa 7, senhor Diego dos Santos, registro 499399 da equipe FAC Clevelândia, por ter acertado com a mão o rosto do atleta número 6, senhor Alessandro Tietê de Azevedo, da equipe Associação Terra Roxa de Futsal, tendo sangramento no nariz. Devido ao lance, iniciou uma confusão generalizada entre atletas de ambas as equipes, onde torcedores arremessaram cerveja e água dentro de quadra. Após a confusão ser acalmada pelos policiais de segurança, quando apliquei o cartão ao senhor Diego e virei para aplicar o cartão ao atleta da equipe adversária, o senhor Diego me desferiu uma cabeçada atingindo minhas costas. O atleta foi contido, retirado por companheiros de equipe e segurança de quadra, sem mais. Fecha aspas. E é outro tópico. Aos 7 minutos e 38 segundos, expulsei o jogador de camisa 7, senhor Diego dos Santos, da equipe FAC Clevelândia, por ter acertado com a mão, então eu repito, mas ao final tem um trecho diferente, que é devido ao lance, iniciou uma confusão generalizada entre atletas de ambas as equipes, onde torcedores arremessaram água e cerveja dentro de quadra. Após a confusão ser acalmada, etc., fecha aspas. Ao caso do atleta Diego, a Procuradoria de Justiça Desportiva
ofertou denúncia pedindo aplicação das penas dos artigos 254A, parágrafo 1º, 1, e 254A, parágrafo 3º, 254A, parágrafo 3º do CBJD. Quanto à equipe Clevelândia, a Procuradoria de Justiça ofertou denúncia pedindo aplicação das penas dos artigos 213, 1 e 3 do CBJD. No dia 12 de setembro, ocorreu a sessão de julgamento do presente caso, com a devida instrução, conforme ata 30/2023, onde, após os atos realizados pela comissão disciplinar, foi proferida a seguinte decisão referente aos ora recorrentes. Diego dos Santos teve a reclassificação do artigo 254A, parágrafo 1º, 1 do CBJD para o 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. E por unanimidade de votos, referente a essa infração, foi condenado a duas partidas de suspensão. Ainda por unanimidade de votos, foi condenada a pena de 200 dias de suspensão, em concreto, referente ao artigo 254A, parágrafo 3º do CBJD. Referente à equipe Clevelândia, por unanimidade de votos, foi condenada a pena de multa no valor de R$ 500 em concreto por infração ao artigo 213, 1 e 3, parágrafo 2º do CBJD. O acórdão lavrado em folhas 44 e 47 a 47 reduz a termo o julgamento. E resignado com a decisão da respeitável comissão disciplinar, a entidade de prática desportiva Clevelândia e o atleta Diego interpuseram recurso voluntário pretendendo a concessão de efeito suspensivo às penalidades impostas e, no mérito, a absolvição do atleta ou a reclassificação para ato hostil, tipificado no artigo 250 do CBJD, e ainda com a aplicação da benesse do artigo 182. Já a equipe Clevelândia pugna pela sua absolvição das suas penalidades do artigo 213, 1 e 3, sustentando que teria identificado o infrator e aplicado penalidade conforme documentos de folhas 30 e 31, e que isso se amoldaria à excludente do parágrafo 3º do mesmo artigo, ou, alternativamente, seja aplicada a benesse do artigo 182 do CBJD. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Desportiva, embora intimada, deixou de transcorrer em branco prazo para se manifestar. É o relatório, presidente. Em discussão, relatório. A exibição de provas pelas partes. Não, excelência. Guilherme também não, pela Procuradoria, ok. Então, deixa eu ver. A recorrente é o Clevelândia, então, com a palavra, doutora Ariana. Perfeito, excelências. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa, nobres relatores, douta Procuradoria, douta Secretaria e demais aqui presentes. Excelências, a defesa vai ser muito breve, mas se vai a ter, né, em relação à infração, né, do não cometimento da infração do artigo 254A e do 254A, parágrafo 3º do CBJB, né? Acredite-se a defesa de que houve um equívoco e um excesso por parte da comissão disciplinar, né, dos fatos narrados na súmula, eis que os fatos narrados não condizem de fato com a verdade, né? Em que pese os fatos narrados em súmula, não há o que se falar em infração no 254A e 254A, parágrafo 3º. E eu vou explicar a vossas excelências o porquê. O atleta do Terra Roxa, ele realmente puxa o Diego antes do fato esclarecido em tela. E o denunciado Diego coloca a mão para trás, né, para tentar sair dele. E em nenhum momento toca o rosto do atleta Alexandro. As imagens, elas foram exibidas e conforme foi bem explicitado, né, pela status ACO, pela comissão ACO, não há o que se falar em agressão. Inclusive, quem recebe a agressão inicialmente é o atleta Diego, como pode vislumbrar nas imagens já colecionadas aos autos. E a gente pode vislumbrar também com os relatos arbitrais apresentados na sessão anterior. Não houve dolo, né? Era uma disputa de bola onde acabou atingindo o atleta. O árbitro, inclusive, expulsou pelo resultado, né? Pelo sangramento, e não, de fato, pelo que é narrado em súmula. Já o relato do segundo fato, que vem denunciado nos termos do 54A, parágrafo 3º, o atleta ficou contrariado ao ver que foi expulso e acabou indo para cima do árbitro, de fato, né? Mas ele não chegou a dar uma cabeçada. Tanto que, inclusive, as imagens foram mostradas e não há como vislumbrar qualquer agressão. Inclusive, a gente mesmo questionou a arbitragem porque ele disse que sentiu algo de trás.
Ou seja, como que algo que veio atrás, por ele conseguiria vislumbrar uma cabeçada se ele estava de costas, né? Poderia muito bem, naquele empurra-empurra, aquele deixa disso, ter sido os contendores para a retirada de todos antes do tumulto, mas não há o que se falar em agressão. Inclusive, mediante agressão e falta de segurança, é condão para a arbitragem paralisar a partida e não dar sequência, o que o árbitro não o fez. Inclusive, foi questionado o próprio árbitro na sessão anterior, né, o porquê que ele continuou se ele sentiu a falta de segurança, né? Ele também infringe o regulamento, a própria regra do jogo, onde diz que, em caso de falta de segurança, em caso de agressão, que a partida não continuasse. E não foi o que ocorreu, né? A partida continuou normalmente. Ou seja, ficou algo muito ambíguo e algo muito confuso pela própria arbitragem, que não soube dizer o porquê que continuou a partida, ao mesmo tempo falava que não havia segurança. Ou seja, havia segurança, porque se ele continuou a partida, ele entende-se que havia segurança, né? E a partida prosseguiu de forma bem tranquila. Assim, não merece prosperar a denúncia ofertada pela douta Procuradoria no que tange às agressões realizadas pelo senhor Diego, de modo que a defesa vem requerer a absolvição do atleta nos termos do 254A, e caso não seja entendimento, se houver enquadramento para esse primeiro ato, para enquadrar-se no máximo no ato hostil, né, desclassificando, então, para o 250, que é onde a defesa vem requerer a sua desclassificação, com aplicação na pena mínima, convertida em advertência, e ainda assim, não sendo um entendimento de vossas senhorias, seja aplicado, então, as benesses dos 180 e 182, por se tratar de série bronze, né, equiparando-se aí à equipe amadora, e o atleta também faz jus pela sua primariedade. Em relação à EPD, excelências, onde vem no 213, inciso 1º e 3º do CBJD, aqui a EPD ela vem denunciada por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens pelo lançamento de objetos no campo, e que fizeram com qualidade, conforme o relato do próprio árbitro em seu depoimento na sessão de julgamento no dia 12 de setembro. No entanto, como foi anexado nos próprios autos, o clube teve a reprimenda de identificar o torcedor que realizou a jogada dos líquidos em quadra e emitiu uma ata, conforme consta nos atos, nomeada como ata da diretoria, onde aplicou um banimento por 90 dias da presença desse torcedor identificado em partidas em que a EPD fosse mandante, né? De modo que a EPD também utiliza-se do parágrafo 3º do artigo 213, que nos traz que, comprovada a identificação do contendor, né, não há o que se falar, inexistência de responsabilidade da EPD em resposta do 213. Nesse sentido, a EPD também enquadra-se no requerer a absolvição, justamente porque ante a atitude praticada para a identificação do infrator foi realizada e puniu nas quadras desportivas a sua presença em que for mandante. Nesse sentido, né, caso não seja entendimento de vossas senhorias pela absolvição, que é o que se requer, seja então aplicada a pena em seu patamar mínimo, ante a não gravidade dos fatos, os quais foram corrigidos, e a partida prosseguiu sem maiores gravidades, sem maiores ocorrências. Essa é a defesa, senhor presidente. Muito obrigada. Realizada a defesa pela nobre defensora, passa a palavra ao parquê na pessoa do Dr. Guilherme Hamidoff. Boa noite, senhor presidente, demais auditores presentes na sessão presencialmente e virtualmente, doutora Ariana, demais presentes, secretaria. Senhores, serei bastante breve, até porque minha internet está dando umas osciladas, então se travar pode me pedir para eu repetir. Embora aqui a defesa traga que não houve essa, talvez, agressão, não houve o dolo, temos que lembrar ali que o atleta acaba sempre assumindo o risco quando ele tentou, talvez, se desvencilhar, talvez acertar um soco, ele assume o risco de causar algum dano ali ao atleta que estava atrás dele. E é possível a ideia de que o árbitro ele não poderia ter visto a agressão, mas em momento algum foi negado que houve esse toque nele. Pode-se duvidar se foi uma cabeçada, um soco, um chute, mas não foi negado que houve esse toque. As imagens são tão claras que, no momento do julgamento na sessão, não houve qualquer voto contrário. Foi um entendimento unânime de que houve agressão e que ela deveria ser punida da forma que foi. Foram sopesados, tenho certeza, o 182, 183, todos os artigos ali para a dosimetria da pena foram analisados no dia do julgamento.
nesse sentido, então, não há que se falar numa alteração ali quanto à pena do 254A e 255A, parágrafo 3º. Já quanto ao 213, parágrafo 3º, que traz a defesa, temos que lembrar que não basta a mera identificação e punição pelo clube. O parágrafo 3º, ele coloca que tem que ser apresentado este infrator à autoridade policial competente e ser realizado o boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, o que, se não estou enganado, não foi juntado no processo, não há qualquer informação de que tenha sido feito qualquer uma dessas partes. Então, o entendimento da Procuradoria é que não é cabível essa excludente do parágrafo 3º, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade. Manifestação bem sucinta da Procuradoria. Realizada a manifestação pelo parquê, devolvo a palavra ao nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Bom, com relação ao recurso interposto pelo recorrente Diego dos Santos, em razão da condenação dos artigos 254, parágrafo 1º, e 254A, parágrafo 3º, entendo, salvo o melhor juízo, e depois de analisar atentamente os documentos dos autos, o acórdão da primeira comissão disciplinar e os vídeos da partida, que o atleta recorrente realmente praticou as infrações pelas quais fora condenado. As imagens abaixo ajudam este auditor a concluir de forma igual a que decidiu a comissão disciplinar. Eu junto as imagens, como a gente tem vídeo, eu acabei juntando as imagens. Considero que a disputa pelo espaço, estando a bola no chão, não comporta essa disputa onde o atleta queira obter vantagem sobre o outro a partir da utilização do braço e mão sob o rosto do colega atleta, podendo causar lesão nos olhos do adversário. Dessa forma, entendo não haver fundamento ou circunstância capaz de lidir o fato ocorrido, motivo pelo qual voto por manter a condenação do ora recorrente Diego Garcia a pena do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, que já possui a inclusão do benefício do artigo 182 do CBJD. Quanto à condenação do atleta recorrente ao disposto no artigo 254A, parágrafo 3º, considero que também tenha ocorrido a subsunção do fato à norma, agora com a intenção de agredir. As imagens que foram extraídas do vídeo apresentado em sessão de julgamento demonstram claramente a agressão praticada pelo recorrente ao árbitro, autoridade responsável por manter a disciplina, aplicar as penalidades, relatar as ocorrências da partida e atuar sem protagonismo. Veja que após o árbitro aplicar o cartão vermelho, o mesmo vira de costa e, sem qualquer forma de se defender, agredido pelo atleta recorrente com uma cabeçada, que não conseguiu ser evitada pelo segurança que ali acompanhava. Além disso, a súmula da partida narra estes fatos e possui presunção relativa, que não foi afastada por qualquer prova produzida. Por esse motivo, entendo não haver fundamento ou circunstância capaz de lidir as provas que instruíram o processo, motivo pelo qual voto para manter a condenação do ora recorrente a pena do 254A, parágrafo 3º do CBJD. E, não obstante a isso, noto que, ao contrário da aplicação da penalidade do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, referente ao fato anterior, na aplicação não ficou claro se a suspensão dos 200 dias levou em consideração ou não o disposto no artigo 182. Nesse sentido, embora o atleta já tenha histórico de desrespeitar a equipe de arbitragem, nos anos de 2019, 2021, agressão do artigo 254A, o ano passado, aplico o benefício do artigo 182, pois entendo que o fato em exame não é de extrema gravidade, não causou lesão ao árbitro e não há notícias de que ele deixou de trabalhar por esse fato. Assim sendo, em relação ao atleta, dou parcial provimento tão somente para a aplicação do artigo 182, quanto à condenação do artigo 254A, parágrafo 3º do CBJD, mantendo as demais condenações como for aplicada pela comissão disciplinar. Portanto, a penalidade, voto pela penalidade ser reduzida a 100 dias de suspensão. Com relação ao recurso da equipe FAC Clevelândia, noto que, embora tenha sido condenada pela instância anterior por infração
aos incisos 1 e 3, se ateve às razões recursais tão somente ao inciso 3, ou seja, quanto ao lançamento de objetos no campo ou local de disputa do evento desportivo. A respeito disso, a recorrente não nega o fato ocorrido, sustentando suas razões a suposta excludente de culpabilidade, entendendo ser aplicável o parágrafo 3º do artigo 213, que assim dispõe. A comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de provas para demonstrar a existência de responsabilidade. Para isto, a recorrente juntou nos autos, em folhas 30 e 31, ata da diretoria datada dia 11 de julho, ou seja, 3 dias após a realização da partida. Foi identificada a pessoa quem realizou o arremesso da bebida na quadra, como sendo o senhor Jackson Vaz dos Santos. E como forma de repreensão ao mesmo, ficou estabelecido que ficará impedido de adentrar ao ginásio da EPD ou qualquer quadra que atue como mandante por 90 dias e que seria cientificados às autoridades de segurança municipais. Pois bem, a meu ver, o parágrafo 3º do artigo traz duas formas excludentes de culpabilidade, a objetiva e subjetiva. A primeira parte do referido parágrafo, que entendo ser objetiva, no sentido de que, se atendido, exime a responsabilidade da EPD, é a seguinte, aspas, a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, fecha aspas. Já a segunda parte do mesmo parágrafo, que entendo ser subjetiva, ou seja, vai depender das circunstâncias e análise do caso concreto, é a seguinte, aspas, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. Fecha aspas. A EPD recorrente poderia se eximir de forma direta e objetiva de culpabilidade se tivesse tomado as providências durante a partida, ou logo após, identificando e detendo o autor do lançamento, entregando-o à polícia militar que se encontrava no local, e posterior lavatura do boletim de ocorrência. Contudo, a EPD recorrente deixou o infrator sair do local, sem tomar nenhuma providência. Por isso, a EPD atraiu para si a responsabilidade de provar a ausência de culpabilidade pelo fato do inciso 3 do artigo 213, e para isso trouxe o documento anteriormente citado. A EPD recorrente possui antecedentes sobre o mesmo artigo, porém se refere à invasão de quadra, em agosto deste ano. Analisei estes autos, o 117/2023, que condenou a recorrente à perda de um mando de campo e multa de R$100, em concreto, para verificar se a equipe havia se utilizado do mesmo expediente como nesses autos, ou seja, identificado os autores de infração e aplicado penalidades internas através de ata de diretoria. Mas não encontrei, o que considero, portanto, que referida ata não é um expediente, até então, utilizado habitualmente pela equipe para simular circunstâncias, a fim de se eximir de responsabilidade e penalidade do artigo 213. O problema da utilização da segunda parte do parágrafo 3º é a subjetividade que ela traz para a equipe, e que a exclusão de culpabilidade pelo órgão julgador irá depender de cada circunstância do caso, a anterioridade e eventuais reincidências pela EPD. Embora seja reincidente, não considero o fato de extrema gravidade. Por isso, quanto ao inciso 3 do artigo 213, voto pela parcial procedência, legitimando o documento e aplicando o parágrafo 3º do artigo 213. Quanto à condenação pela infração do inciso 1 do artigo 213, embora não tenha sido objeto de recurso, observo que o acordo da comissão disciplinar não merece qualquer reparo, justamente pelo fato que torcedores importunaram a equipe adversária por bastante tempo, sem qualquer reprimenda, de policiais ou seguranças privados, inclusive torcedores gesticulando com os braços,
proferindo diversas palavras e agitando a rede de proteção atrás do banco de reservas, como se vê nas imagens. Aí eu junto algumas imagens. Desta forma, as imagens e vídeos demonstram claramente o que foi relatado em súmula e julgado pela comissão disciplinar, motivo pela qual entendo, mesmo se fosse objeto de recurso, que o mesmo não comportaria provimento, em razão de que ocorreu realmente os fatos, a substituição dos fatos à norma do inciso 1 do artigo 213. Nesse sentido, referente ao recurso da FAC Clevelândia, voto para dar parcial provimento para aplicar o parágrafo 3º do artigo 213. E quanto ao inciso 1 do artigo 213, voto pelo desprovimento do recurso. Como eu voto, senhor presidente? Só para eu entender aqui, porque o Cleveland ele vem denunciado no 213.1 e 3, certo? Isso. E vem condenado com multa de R$500. Isso. Aí, eu estou... Então, não teve a fragmentação, né? Foi de uma maneira geral, né? Foi geral. Aí, o meu voto, como eu dei provimento ao inciso 3, através do parágrafo 3º, é ser minorada para R$250. Ah, tá, entendi. Perfeito, então. Nobres pares, vou, então, passar a colher os votos, vou fragmentar, e vou primeiro, então, apreciar o voto do relator quanto ao Diego, e depois, posteriormente, quanto à equipe. Perfeito? Então, vamos lá. O relator, ele conhece do recurso e dá parcial provimento para manter o apenamento no 254, mas aplicar um 82 no 254 aí, parágrafo 1º, inciso 3º, não, parágrafo 3º, deixa eu ver aqui. É o 254A, parágrafo 3º. Isso, 254A, parágrafo 3º, aplicando um 82, reduzindo a pena de 200 para R$100. Há voto divergente? Não havendo, então, é o resultado que proclamo, tendo, então, acolhimento parcial referente ao Diego com a redução da penalidade de 200 dias para 100 dias. Perfeito? Agora, já em relação à Cleveland, então, pelo conjunto da obra, então, o relator acolhe, conhece do recurso no mérito da parcial provimento, entendendo que foi substanciado o parágrafo 3º do artigo 213, e então reduzindo a pena à sua metade, tendo em vista que o voto foi pela totalidade, né, do conjunto da obra, e aí ele então está aplicando uma redução de metade e aplicando 250 de multa. Há voto divergente? Não havendo, também é o resultado que proclamo por unanimidade. Eu tenho uma pergunta. O 205, ele deu R$250, mas sem a 182, né? A justiça que a entidade tem antecedentes. Sim. Isso. Ok. Então, com o relator. Então, por unanimidade, com o relator. Apenas para confirmar, eu não entendi em relação ao penamento do senhor Diego. O Diego, ele manteve aquelas duas partidas de suspensão do 254. E 200... As quatro. Isso. E já isso. E já no 254 254A, parágrafo 3º, ele foi reduzido de 200 para 100 dias. É isso? Isso. Certo. E a EPD, aplicação de R$250, a metade da aplicação do parágrafo 3º no 213 caput, e no 213, inciso 1º, manteve a condenação. E a 250 é porque aqui ele coloca de uma maneira geral, né? Então, de maneira geral, foi diminuído de 500 para 250, Ariana. Perfeito. Tá bom? Perfeito, Tá? muito obrigada. Para que não acha... O recolhimento é de R$250. Ok, obrigada. Perfeito? Então, é o resultado que proclamo. Vamos lá. Temos mais um da pauta da doutora Ariana, né, doutora Ariana? Então, vamos lá. Agora com a doutora Gisele. Doutora Ariana, a senhora era procuradora desse clube? Não, na verdade, quem iniciou a defesa desse clube foi o doutor Alberto.
Então, isso aí vai ser uma E preliminar aí, alegada. nesse caso, eu solicitaria a juntada de prazo para juntada de subestabelecimento. Então, é que já foi apresentado, não o da senhora, ok, mas foi solicitado o prazo para que ele regularizasse. Se ele não regularizou, Certo, posso verificar essa situação, não está meu... não, mas no momento. é que aí o que acontece, a senhora sabe, né? A partir do momento que você oportuniza a regularização e o advogado não regulariza, será que ele tinha poderes? Será que não tinha? Em grau de recurso não tem mais Em grau de recurso não existe mais na primeira a instância. regularização. Mas vamos adentrar aqui na preliminar. Ok. Só para a senhora já ficar ciente. Pode iniciar o relatório. Então tá bom. Então, nesses atos, apregou o item 2 da pauta, recurso 19, autos 241. O recurso é do Chavantes Futebol Clube, né? E isso, e o recorrente é a Alexandre e o Mauro, né? Em relação às decisões. Tem a palavra para proferir o relatório. Boa noite a todos. O relatório é de Mauro César Córdova, técnico da Chavantes Futebol Clube, que, visando a reforma da decisão da segunda comissão disciplinar, que condenou por unanimidade a pena de multa pecuniária no valor de R$50, em concreto, e suspensão por 15 dias, por conduta ao artigo 243C, combinado com os benesses do 182, parágrafo 2º. E também a pena do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, que o condenou em uma partida de suspensão. Também recurso de Alexandre Luan da Rosa, atendente da EPD Chavantes Futebol Clube, visando a reforma da decisão que o condenou em uma partida de suspensão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. A Procuradoria protocolou denúncia em face do recorrente Mauro César no artigo 243C, combinado com 258, parágrafo 2º, 2 do CBJD, pois, de acordo com o relatório arbitral, o mesmo saiu da área técnica, indo em direção ao árbitro principal, próximo à mesa de anotações, reclamar de uma falta não marcada a favor de sua equipe, mostrando-se exaltado e, por diversas vezes, apontando o dedo em lixo próximo ao seu rosto. O árbitro precisou pedir apoio de 2 seguranças para que fizessem um escudo em sua proteção. Minutos depois, gesticulou para que o técnico se retirasse de quadra, onde o mesmo segurou na mão do árbitro, abaixando a mesma e proferindo as seguintes palavras, abre aspas, seu merda, você não apita mais aqui, irei te pegar em Beltrão, sei onde você mora, fecha aspas. Também denunciou à Procuradoria o recorrente Alexandre Luan da Rosa, expulso diretamente após uma saída de bola pela linha de fundo, ao sair do banco de reservas, gesticulando e se dirigindo à direção do árbitro principal, reclamando de uma falta marcada em favor de sua equipe, no qual, em ato contínuo, deu uma peitada no mesmo e precisou ser contido por jogadores de sua equipe. Em sessão, na segunda comissão disciplinar, as denúncias foram aceitas e o recorrente Mauro Córdova foi condenado por unanimidade no artigo 243, com multa pecuniária de R$50 e 15 dias de suspensão, já com os benesses do 182. E também no artigo 258, parágrafo 2º, 2, com o artigo 184, em uma partida de suspensão. Também foi condenado por unanimidade o Alexandre Luan da Rosa, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, em uma partida de suspensão. O voto do relator foi acompanhado por todos, ambos os recorrentes apresentaram recurso voluntário, tempestivamente, cumprindo todos os requisitos e aclamando pelo efeito suspensivo. No mérito, a defesa iniciou alegando ausência de presunção de veracidade, alegando informações inverossímeis e ausência de formalidade da súmula.
tá? Quanto a tudo, ambos os recursos foram aceitos, pois tempestivos em momentos e devidamente recolhidos. Fui designada como relatora do processo, haja vista problemas de saúde, e a urgência premente da análise da preliminar, os autos foram examinados pelo doutor presidente Peterson, o qual concedeu o efeito suspensivo. É o relatório. Em discussão, relatório? Posso? Pode. Eu estou invocando uma preliminar de ausência de vício, na verdade, de representatividade processual, o que fere os artigos 76, parágrafo 2º, inciso 1, e 104, parágrafo 2º do CPC. Tal vício poderia ter sido sanado e foi pedido prazo para que isso ocorresse na primeira instância, sob pena de não caber o prosseguimento da ação em instância especial, conforme preconiza a súmula 115 do STJ. Então, em primeira instância, o advogado que defendeu os dois recorrentes perante a segunda comissão disciplinar, ele pediu prazo para juntada de procuração, o prazo expirou e ele não juntou, ele não protocolou, nem via e-mail, nem por WhatsApp, de forma alguma. Portanto, levanta a preliminar, para que seja votado, se for o caso, tá? Pelos meus pares, e já digo que o meu voto é pelo não acolhimento do recurso, haja vista tal vício. Excelências, peço bem apenas para me manifestar em relação a isso. Na verdade, não tenho ligação com o advogado o procurador que realizou anteriormente o processo. E em relação a isso, o próprio Mauro me contratou para fazer a sustentação oral. Nesse sentido, a defesa na minha pessoa, né, eu gostaria de pedir o prazo para a juntada de procuração referente a este fato, né, apenas para me manifestar em relação a isso. Muito obrigada. Tá. Onde que está o deferimento do prazo para a juntada? Foi pedido na sessão. Durante a sessão. Durante a sessão. Passo a ver os nobres pares. Doutor William, como analisa? Presidente, pelo que me recordo, a gente já teve uma discussão semelhante em sessões passadas em relação à questão da procuração, e me recordo também que, não vou, obviamente, recordar quais foram os autos, mas me recordo que foi na posição trazida, no entendimento trazido pela nobre relatora. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto, aí, no caso, pelo não conhecimento do recurso, né? Então, esse seria o meu voto. Perfeito. Doutor Arthur? Eu também acompanho a relatora pelo não conhecimento do recurso. Doutor Fernando? Também acompanho a relatora, presidente. Então, por unanimidade, não conhecendo o recurso nos votos da relatora, tendo em vista a solicitação realizada, feita em audiência, perfeito? Pois bem, doutor, a gente tem mais... Depois, deixa para o final. O doutor Alessandro Cristino, o senhor se faz presente, mas analisando os autos, o senhor mesmo não foi informado. Boa noite, presidente. Tudo bem? Realmente, o senhor não foi intimado. O senhor está disposto ou quer a transferência do julgamento? Se puder adiar, eu agradeço, presidente. Estava num compromisso, corri para participar aqui, mas não fui intimado. Não foi mesmo, como eu falei para o senhor, mas que bom que o senhor está na sessão, então, conforme manifestação em sessão e na presença do advogado, sim. Não foi intimado o clube, mas não foi intimado o senhor. E aí, na petição do senhor, sim, fala que todos os atos devem ser comunicados ao senhor. Tendo em vista essa manifestação do doutor advogado, sim, então tem guarida a transferência. Obrigado. Eu até poderia participar, mas não sei quando vocês vão julgar ainda. Se eu estudar rapidamente, né, até posso, mas se puder adiar, presidente, eu preferiria. Na verdade,
é mais do que justo, doutor Cristino, o senhor nem se preparou. Eu fui intimado para contrarrazoar, né? Aí eu achei estranho, porque eu tomei conhecimento da pauta hoje à tarde só, e aí eu peço desculpas, Mas né? a Se gente puder julga. adiar. Se quiser, Não, a gente julga. não, Então tá mas solicitando tem quantos processos Sim. antes, presidente? Não quero atrapalhar a pauta, né? Porque eu teria que me preparar Não. aqui. Perfeito. Então tá bom. Obrigado, Excelência, presidente. peço vênia apenas para manifestar em relação ao processo anterior, que eu não consegui me manifestar em relação à solicitação da lavratura de acórdão. Ah, tudo bem, Tudo será bem? feito. Será feito até Obrigada. por caso sui generis, sim, é bom que conste. Perfeito. Muito obrigada e boa noite a todos. Perfeito. Então, resta deferido, doutor Cristino. Obrigado, presidente. Bom trabalho a todos. Doutora Ariana, prazer em revê-la. Igualmente, Boa doutor, viagem, uma boa noite. Boa viagem, a gente se encontra. E um bom restante de sessão a todos aí. Obrigada. Perfeito. Pois bem, então agora passamos o doutor Cristino, era o 235. Então, fica adiado para regularização da intimação, e tendo em vista que aí até a manifestação do próprio advogado. A lavratura de acórdão eu faço só com uma preliminar. Só com a preliminar. Só com a preliminar. Então, vamos lá. Doutor Fernando, o senhor possui 2 processos de objeto idêntico, né? O recurso 22 e o recurso 23, autos 252 e os autos 256. O senhor quer fazer um e depois o outro na sequência, ou faz os dois de maneira conjunta? Dá para fazer os dois, porque são similares e o voto é idêntico. Por exemplo, mas Só mudar o nome da parte. eu só vou... Não, Vamos fazer um. Tá, então, item 5, apregou nesse ato, item 5 da pauta, recurso 22, 2023, autos 252, 2023, São Manuel Futsal, Toledo Futsal. Tem a palavra. Boa noite, presidente Peterson. Boa noite, meus nobres colegas, representando o partido, gostaria de saudar o doutor Guilherme Camidoff, nossa secretária Ana, e demais colegas que não estão mais. Trata-se de recurso voluntário proposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em 11 de outubro de 2023, nos autos 252/2023, contra a decisão da primeira comissão disciplinar deste polêmico tribunal, que declarou, por maioria de votos, a prescrição ex officio da pretensão punitiva dos atletas João Vitor Geraldo, Kaique Abdul Oliveira Calil, e das EPDs São Manuel Futsal e Toledo Futsal, em relação às denúncias calculadas nos artigos 250 a 258-D do CBJD, mediante a aplicação do artigo 217, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com os artigos 165-A, 282 e 283, todos do CBJD, por entender que transcorrido o prazo de 30 dias previsto no parágrafo 1º do artigo 165-A do CBJD. A partida foi realizada no dia 12 de agosto de 2023, o protocolo da denúncia se deu no dia 25 de agosto de 2023, conforme folhas 01 e 06 dos autos, mesma data do recebimento pelo presidente desse egrégio tribunal, conforme folhas 14 dos autos. No dia 5 de outubro de 2023, as partes receberam o edital de citação e intimação por e-mail, conforme folhas 15 e 16 dos autos, e no dia 10 de outubro de 2023, ocorreu o julgamento pela primeira comissão disciplinar, conforme folhas 22 e 25 dos autos. Em suas alegações recursais, a Procuradoria aduz que cumpriu o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 65 do CBJD, na medida em que ofereceu denúncia dentro do prazo de 30 dias preconizados, e que não se aplica a prescrição intercorrente ao processo de conhecimento da Justiça Desportiva, em função do preconizado no artigo 165-B do CBJD. Alega ainda que o prazo preconizado no artigo 217 da Constituição Federal serve apenas para garantir ao jurisdicionado desportivo o acesso à justiça comum, se superado o prazo de 60 dias para proferimento de decisão final,
não servindo para fins de aplicação da prescrição, sob pena de ferir o princípio da legalidade preconizado no inciso 8 do artigo 2º do CBJD, requer, por fim, o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito pela colegia da comissão disciplinar. No dia 18 de outubro de 2023, o auditor relator juntou aos autos, folha 72 a 118, o acordo com sua fundamentação. Isso é o relatório, presidente. Em discussão, relatório. Com a palavra a Procuradoria, a recorrente. Muito obrigado, senhor presidente, doutor Fernando. Assim como... Está travando. No relatório, acho que foi quase que inteira ali o que seria a manifestação da Procuradoria. A minha internet está um pouco instável, então, aproveitando a fala e o relatório do doutor Fernando, eu entendo que já foi colocado a maioria dos principais pontos que a Procuradoria traria nesse caso, somente reforçando o artigo 165b, quanto à inexistência dessa prescrição intercorrente no direito desportivo, que a Procuradoria ela cumpriu com o seu prazo e que não seria até um desrespeito com os próprios auditores se nós acabássemos por julgar pela prescrição todas essas infrações que foram respeitadas todos os prazos pela Procuradoria e somente por algum motivo desconhecido não foi colocado em pauta a tempo dentro desses possíveis... Como está travando o senhor presidente, e qualquer dúvida eu fico à disposição para saná-la. Ok, não, acredito que entendemos, o doutor relator entendeu? Compreendemos, acredito que entotam toda a manifestação da doutora Procuradoria. Desta maneira, como não tem o recorrido aqui presente, passo a palavra de pronto ao nobre relator para que profira seu voto. Em que pese o respeito e apreço que esse relator tenha pelo auditor relator da primeira comissão, não há como coadunar o posicionamento mesmo. Data vênia, ainda que o relator ACO não faça menção de datas e de prazos transcorridos, e em que pese a decisão ACO alegar que não se trata de prescrição intercorrente, não há como negar que esta foi aplicada, quando o fundamento da sua decisão é a violação ao artigo 217 da Constituição Federal e quando alega transcurso do prazo entre fatos ocorridos na tramitação do processo desportivo. Desta forma, apenas por este prisma, a decisão ACO já mereceria reforma na medida em que viola o artigo 165b do CBJD, que expressamente prevê que não haverá, em nenhuma hipótese, prescrição intercorrente. E não se argumenta que seria aplicado o artigo 217 da Constituição Federal com base nos artigos 282 e 283 do CBJD, na medida em que a legislação desportiva não é omissa quanto ao tema, não há lacuna e nem violação à defesa da disciplina, moralidade do desporto ou do espírito desportivo que justifiquem a aplicação de legislação subsidiária ou regras gerais hermenêuticas. Não obstante isso, o próprio parágrafo 2º do artigo 217 da Carta Magna não fala em prescrição, não cabendo ao julgador fazer interpretação extensiva, sob pena de violar o princípio da legalidade preconizado no inciso 7 do artigo 2º do CBJD e no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. O descumprimento do prazo de 60 dias preconizado na Carta Magna gera apenas o direito à parte prejudicada de ingressar na justiça comum para discutir eventuais sanções ou ausência de julgamentos, mas jamais em interpretação extensiva de prescrição. Há que se destacar ainda que a decisão da primeira comissão disciplinar, além de violar o artigo 168 do CBJD, que prevê a interrupção da prescrição com o recebimento da denúncia, o que se deu em prazo inferior aos 30 dias preconizados no parágrafo 1º do artigo 165 do CBJD, também contraria o disposto no artigo 169 do CBJD, que expressamente prevê que a prescrição interrompida só recomeça a correr do último ato do processo que a interrompeu, e não do ato que a interrompeu.
Portanto, não há que se falar em contagem de prazo entre a interrupção da prescrição e a data do julgamento, na medida em que esta era a previsão contida no artigo 69, antes de ter sua redação alterada pela resolução do Conselho Nacional de Esportes número 29 de 2009. O entendimento adotado pelo auditor relator da primeira comissão desconsidera a nova redação do artigo 69 e volta a aplicar indevidamente a redação revogada que previa, interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Fora isso, entendo que a decisão da primeira comissão de exigir um julgamento no prazo de 30 dias a partir do recebimento da denúncia ou da data da partida viola o inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, ao desrespeitar o princípio da duração razoável do processo, uma vez que o processo foi julgado em prazo inferior a muitas das penas previstas nos artigos do capítulo 4º, com punições superiores a 180 dias, e colocado além de que o processo foi colocado em pauta em prazo inferior aos 60 dias preconizado no próprio artigo 217 da Constituição Federal, considerando o interregno entre a data da partida e a data do julgamento. Por fim, na esteira da aplicação da aplicação ampla das legislações subsidiárias, nos termos do artigo 282 e 283 do CBJD, como pretende o Judacó, cumpre destacar que sua decisão teria violado o parágrafo único do artigo 487 do CPC, ao aplicar a prescrição de ofício sem abrir prazo para a manifestação da Procuradoria. Por esse motivo, presidente, recebo o recurso e dou provimento para afastar a prescrição declarada e determinar o retorno do processo à primeira comissão disciplinar para que proceda o julgamento do mérito da denúncia ofertada. Esse é o voto. Perfeito. Então, recebe o recurso no mérito da provimento em total. Ao recurso da Procuradoria. Tendo em vista, essa aqui é uma matéria também que está chegando nova para a gente, eu vou, em vez de fazer esse aval divergente, vou perguntar. Doutor Arthur, como vota? Se for só com o relator também tudo bem, ou se quiser fazer alguma explanação a mais. Tá mudo. Ou se é aval divergente. Óbvio. Acompanho integralmente o brilhante voto do auditor, sem retoques, foi brilhante, objetivo, atingiu o cerne da questão. E eu gostaria de contribuir até um pouquinho, com todo o respeito que eu tenho com o relator, mas no mesmo sentido, a respeito do artigo 217 da Constituição. Eu entendo que os parágrafos 1º e 2º formam um princípio, que é o princípio do esgotamento da justiça desportiva, e não tem nada a ver com prescrição. E eu fui buscar nos livros que eu tenho aqui de direito esportivo, e eu encontrei um tópico sobre isso. O livro chama Direito Desportivo, uma disciplina autônoma. É do Rafael Fachado. O Rafael é doutor em Direito e ele é coordenador-geral da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. E tem um tópico aqui, que eu até abri aqui, saiu do lugar, mas eu vou achar aqui. Só um minuto. 102. Um tópico aqui que ele fala do esgotamento. O tópico 9.7, esgotamento da justiça desportiva. Esculpido em seio constitucional, o artigo 217, parágrafos 1º e 2º, o princípio do esgotamento da justiça desportiva é, inegavelmente, típico do direito desportivo, sendo fruto do prestígio que o direito desportivo disciplinar conquistou ao longo da história junto à sociedade e aos poderes públicos. Bom, isso, para mim, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com prescrição, e sim um princípio do esgotamento. E também procurando eu encontrei um artigo da Academia Nacional de Direito Esportivo. E lá, eles aprofundam um pouco mais sobre o que quer dizer o artigo 217.
ele fala sobre o acesso à justiça e as instâncias da justiça desportiva. E num artigo feito pelo advogado Flávio de Albuquerque Moura, que ele é membro da Academia Nacional, eu quero destacar um trecho, é rapidinho. Ele diz assim: acredito que o melhor ponto de partida para entender o que o Constituinte disse ou pretendeu dizer no artigo 217, ou melhor, ouvir, é ler. Acredito que o melhor ponto de partida para entender o que o Constituinte disse ou pretendeu dizer no artigo 217 é ouvir, ou melhor dizendo, ler as lições daquele que embrionou o texto e só não assinou porque não era constituinte. O professor Álvaro de Melo Filho. Todos nós sabemos que ele é o pai do artigo 217. Ele cita um trecho que o professor, em seu livro, esclareça. Então, ele faz um compêndio do parágrafo 1º e o parágrafo 2º para falar sobre o acesso à justiça. Esclareça-se que o artigo 217 da Lex Magna, no seu parágrafo 1º, não proíbe, mas condiciona que se esgotem previamente as vias da justiça desportiva para posterior acesso ao judiciário. Acrescenta-se que o artigo 217 não tem o condão de excluir ou interditar o conhecimento da matéria desportiva pela justiça estatal, o que seria manifestamente constitucional, até porque a imposição de uma sanção derivada da infração de uma regra de jogo pode resultar numa lesão econômica ou moral para um atleta, dirigente ou entidade. Ressalta-se que esse dispositivo constitucional não impede o acesso das entidades esportivas ou contra elas no plano do Poder Judiciário. Contudo, trata-se de preceito que objetiva estimular a prévia e salutar decisão doméstica da controvérsia desportiva, na esfera da justiça desportiva, sem, no entanto, conferir definitividade às decisões prolatadas que não se revestirão, por isso mesmo, do, entre aspas, final enforcing power, tão peculiar a coisa julgada. Significa dizer que os parágrafos 1º e 2º do artigo 217, evidentemente, não acabam, mas limitam e restringem a interferência do Poder Judiciário nos desportos, sem aniquilar a garantia constitucional que assegura o acesso das pessoas físicas e jurídicas à justiça estatal para a defesa dos seus direitos. Por isso, eu acompanho e reforço com um pouco dessa minha manifestação o brilhante voto do auditor Fernando. Agradecemos aí também o brilhante adendo. Adendo foi mais um voto, hein? Foi. Muito, muito bom, doutor Arthur. Agradecemos. Doutor William. Senhor presidente, eu parabenizo tanto o voto do relator quanto o voto do doutor Arthur, adiantando que já vou acompanhá-los na integralidade, e só um breve comentário, né, que eu acho que se formos adotar a premissa trazida pelo voto da comissão, mais da metade dos processos estariam prescritos aqui nesse tribunal. Então, comentário de ordem mais prática, né, não tão teórica quanto do doutor Arthur, mas que ilustra qual seria o panorama em caso de acolhimento e manutenção de uma decisão tal qual trazida pela comissão disciplinar. Então, nesse sentido, estou votando com o relator na integralidade e ressaltando mais uma vez, parabenizando ambos os votos que me antecederam. Realizada a manifestação, passo a palavra à doutora Gisele. Bom, com todos esses antecessores, não sobrou nada para eu falar ou aderir ou colocar nada. Eu voto totalmente com o relator e com todos os que me antecederam, porque, né, todos complementaram de forma brilhante. Pois bem, realizado, o voto já vem tomado e também coaduno com todos que me antecederam e vou adentrar na parte prática, tendo em vista que é a primeira vez que chega isso. Confesso que causou surpresa. Causou surpresa uma decisão dessa. Por óbvio que, se nós observarmos até a sessão do julgamento, às vezes, bons advogados podem fazer uma certa imagem, né, que se
às vezes cai, né? E com todo o pleno, com todo esse conhecimento, com todo esse arcabouço, imagine quantos anos temos de julgado. O meu vai para 20 anos mais de justiça esportiva. Então, assim, a gente sabe que advogados bons, eles podem fazer algumas induções, assim, então por isso me causou certa surpresa, mas não esperava outra decisão do pleno. E digo mais, porque é bem isso, igual o doutor William falou. Nós tivemos mais de 15 pedidos de adiamento de advogado na comissão. Mais de 15. Acredito que foi 19. O que acontece com esses 19? É óbvio que vai ficar... Ou seja, e a gente pauta de 7 a 10 processos, exatamente para as pessoas não saírem daqui meia-noite, 2 da manhã, como já aconteceu. Então, acredite-se que o próprio advogado ocasiona, muitas vezes, esse pouco delay, esse pouco elastecimento no julgamento. Exatamente por eles. Porque eles ficam pedindo dilação, né? Suspensão, estou doente, estou com outro julgado, e isso vai acarretando sobrecarga da própria pauta da comissão. Então, eu queria trazer para os senhores isso, né? E exatamente não é ineficiência da secretaria, não é ineficiência do tribunal, é ocasionado pelos próprios advogados, ou, às vezes, pela própria comissão que talvez dê essa decisão, que nós já retornamos, lembra? Para que fossem rejulgados 3 processos, né? Então, só para deixar pontuado isso, ou seja, no mínimo 2 pautas exatas, já teve, digamos, esse elastecimento de necessidade de não ser um prazo tão mais exíguo para o julgamento. Porque os senhores sabem, nós, bem quando assumimos aqui, nós realizávamos julgamentos com 22 dias, 21 dias do jogo. E é por isso que esse tribunal recebeu uma homenagem em Foz do Iguaçu. Eu fui receber, eu sei que o doutor Eileen queria receber lá junto, mas não deu certo. Mas, entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo que a gente julgava em 21, 22 dias. Mas os próprios pedidos de adiamento pelos advogados, ou o próprio retorno dos processos, ocasionam isso, né? Podemos solucionar com algum tipo de ato administrativo futuro? Sim, mas isso jamais vai invalidar, conforme foi a votação dos nobres relatores, né? O doutor Arthur entra como relator aqui também, diante da relatora adjunto. Né? Não, acredito que possa, sim, até o voto do doutor Arthur coadunar aí com esse acórdão que eu, né, solicito para que isso fique pontuado e sumulado aqui dentro, até para que faça uma orientação, né? Jamais puxão de orelha ou bronca na comissão, mas uma orientação aqui por tudo que foi exposado, porque, sim, está bem caracterizado, até a explicação 207, que muitas vezes nem cabia, porque não passou em 60 dias, mas, sim, é a decisão que proclama, então, por unanimidade. Em tempo, presidente, só um adendo, que eu acho que se continuar vindo muitos pedidos de prescrição, por esses motivos, a gente pode, então, não aceitar mais os pedidos de adiamento, não fazer... Quem vai sair prejudicado é o próprio advogado, os próprios procuradores do clube, já que eles vêm... Nós tentamos, né? A gente tenta ajudá-los e eles atender, vêm... né? Atender o que eles pedem, amenizar as coisas. Porque isso acontecia muito na prática, no campo. Lá eu tenho vários julgados, e vou trazer para uma próxima sessão, se isso persistir, os julgados de lá e o porquê que vinham. Só que lá teve já, era de fato, ocorreu um que realmente passou, que foi a procuradoria que deixou. A gente tem quando muito a procuradoria deixa, sim. Agora, essa prescrição é para a parte, não para o juiz. Exatamente, não para nós. Essa prescrição Então, é para a parte. Para as partes. Agora, trazer para cá uma coisa que não existe, ou porque eles não sabem contar prazo, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa que nós aprendemos, é primordial na advocacia, né? Contar o prazo. Perfeito. Então, por não de votos, nos temos o voto do relator. Apregou também, então, os recursos 23, autos 256, 2023,
As datas são as mesmas ou tem alguma só alteração de data para que fique pontuado só no relatório, nobre relator? Não, as datas são as mesmas. As mesmas. A data só muda o número de folha dos autos, excelência, presidente. E a única coisa que muda é que nesse aqui, no 256, o auditor relator não chegou a apresentar acórdão com fundamentação, né, Ana? Ele não mandou nesse. Esse não veio acórdão porque foi... É a única mudança, presidente. Perfeito, mas existia nos outros tudo, né? Então, ou seja... O advogado é mesmo? Também não teve... Mas o advogado não está presente, né? E não teve contrarrazões, tanto no anterior como nesse. Perfeito. Então, como vota? De forma idêntica, eu voto a mesma tese e voto pelo pelo conhecimento do recurso e recebo o recurso e dou provimento para afastar a petição declarada e determinar o retorno do processo à primeira comissão disciplinar para que proceda o julgamento do mérito da denúncia ofertada. A única diferença é que aqui é só um atleta, não tem Clube. Não tem clube, EPD. Tá? Perfeito. Eu suprimi a voz da Procuradoria, mas é porque era nos mesmos moldes, né, doutor Guilherme? Perfeito? Perfeitamente, Então, senhor presidente. Então, tá bom. A voto divergente? Não havendo, com os acréscimos do doutor Arthur, doutor William e doutora Gisele no voto que antecedeu, né? Por unanimidade de votos, nós temos o voto do relator. Pois bem, senhores, agradeço a presença aí dos nobres pares, virtualmente. Doutor Arthur, o senhor esteve há 15 dias atrás aqui em Curitiba, né? Porém, tente achar um que tenha sessão. Daqui 15 dias, provavelmente, temos sessão novamente, tá? Já se a gente não fica no meio do feriado, né? Vai bem no dia do feriado? Não, então, logo depois do feriado, temos sessão. Então, já se agende. Se quiser vir, vem aí, doutor Arthur. Mas nesse dia, tá bom? Para que possamos aí continuar... Quando eu fiz minhas saudações, deixei de cumprimentar a nossa secretária, Ana. Ana, brilhante trabalho. Eu queria deixar também minhas saudações a ela. Eu acabei por um lapso não citando ela aqui e queria me corrigir. Tem que fazer que nem eu, doutor. É um geral, porque senão a gente fica mais de 10 minutos cumprimentando todo mundo. Verdade. A sessão ainda está sendo gravada, então não vou fazer homenagem para o doutor Jefferson, tendo visto que ele está aqui, porque ele foi integrante da OAB, né? E a OAB foi campeão do Super Master Legend dos idosos, lá na Espanha, contra o time da casa. Olha que bacana. Então, farei a homenagem na próxima sessão em que ele estará presente. Perfeito? Agradeço, nobres pares. Fique aí só para eu fazer um comentário e podem parar a gravação.